queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar declarando e lendo para vocês o versículo de João 10:10, que diz assim: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A partir desse texto, eu quero te garantir que se você não está tendo vida abundante, se você não está tendo vida plena, e o que é isso? Qual é o contexto, qual é o significado de prosperidade na Bíblia? É você ter mais do que o suficiente. Então, com toda a convicção pela palavra de Deus, se você não está tendo mais do que o suficiente nas suas finanças, na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua família, no seu ministério, na sua vida espiritual, no seu lazer, porque isso é importante, nós precisamos de regozijo, isso é lícito. Se você não está tendo vida abundante, se você não está sendo próspero em alguma dessas áreas, você pode ter a convicção de que Satanás está segurando, impedindo para que as bênçãos do Senhor elas te alcancem. Ele está impedindo que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. E por que ele está impedindo? Porque tem alguma legalidade. Ok? Então, por quê? Porque o caráter dele é mau. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ao passo que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, tenha certeza disso. Nós vamos trabalhar aqui com princípios da palavra de Deus. Aqui não vai ter quebra-quebra, não vai ter nada disso. No último dia nós vamos sim fazer as orações, ok? Mas até lá, até no domingo de manhã, você vai entender os princípios que estão quebrados e rompidos na sua vida. Amém? Libertação nada mais é do que isso. Você alinhar a sua vida com a palavra de Deus. E eu quero te dizer que as principais áreas que Satanás atua é destruindo as finanças, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele traz enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Ou seja, primeiro ele começa atuando nas finanças, depois ele atua trazendo enfermidades físicas, emocionais e espirituais, e aí desencadeia o quê? Um desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional deixa a pessoa enfraquecida na fé, irada, vem a mágoa, vem a falta de perdão, vem a quebra e a dificuldade nos relacionamentos conjugais, familiares. E aos poucos a pessoa vai desanimando. O que ele vai fazendo? Ele vai minando a fé das pessoas, ok? Então, a pessoa de repente, ela até está na igreja, ela até está sentada no banquinho da igreja, só que ele está desse jeito na mente dela. Tudo isso é mentira. Na verdade, Deus não gosta de você. Ele abençoa o teu irmão, mas você não. Até que a pessoa passa a acreditar que realmente a vida dela não muda. E aí, o que acontece? Ela fala, bom, mas quando eu estava no mundo, parece que estava melhor do que agora que eu estou na igreja. E aí ela começa a se afastar do Senhor, dos caminhos do Senhor. Ela começa a se desviar. Muitas vezes ela até está sentada no banco da igreja, mas o coração está longe. E é exatamente isso que ele faz. Quando você lê esse texto, que ele veio para matar, roubar e destruir, muitas vezes você pode achar que ele veio com uma metralhadora. Não. Ele dá doses homeopáticas. Ele vai matando a pessoa todos os dias um pouco. Até por quê? Porque primeiro ele quer matar a pessoa espiritualmente. Porque se ele mata a pessoa espiritualmente, aí essa pessoa se torna uma presa fácil. Aí ele faz com ela o que ele quiser, até a morte física mesmo. Então, a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos se esfriariam.
E nós já estamos percebendo essa frieza, né? Olha o que diz em João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós precisamos estar enxertados na videira verdadeira que é Jesus. O que é um enxerto? Você abre ali, vou exemplificar grosso modo. Você tem de repente um tronco ali, você faz um buraco e enxerta um outro ramo, e aí ele fica junto, ok? Não é do ladinho, não. Enxertado, você tem que entrar. Você tem que entrar na vida de Jesus, e Ele vai corresponder. O primeiro passo é nós. Nós temos que estar em Jesus, para que nós venhamos receber essa vida abundante. E é isso que nós vamos fazer. E eu quero começar falando a respeito de algo que provavelmente você nunca ouviu falar, que é a contaminação do sangue, a contaminação da genética, a contaminação do DNA. Presta muita atenção nisso, porque se você entender as palavras que vão ser ministradas aqui, eu te garanto que pelo menos 50% dos seus problemas vão estar resolvidos. Porque essa é a maior estratégia do mundo contemporâneo de Satanás. Não que isso seja novo, não. Ele sempre fez, mas agora ele está apostando todas as fichas que ele tem na contaminação do DNA, na contaminação do sangue. Ok? Então, em Levítico 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, sangue é vida. O sangue é vivo. No Antigo Testamento, eles pegavam os animais, sacrificavam para derramar o sangue pelo pecado, para cobrir os pecados. Com a vinda de Jesus, isso não foi preciso mais, porque Jesus, ele é o próprio Cordeiro vivo que veio para essa terra, caminhou como homem sem pecado algum e se fez maldição por nós, não é isso? Ok. Mas eu quero te dizer que desde lá de Gênesis, a palavra de Deus fala que o sangue clama. Vamos ler Gênesis 4, 10 e 11. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Eu quero ler o mesmo texto na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Então, isso é tão sério, que é por isso que quando uma pessoa tem culpa de sangue na vida dela, ou da família dela, dos antepassados, culpa de sangue que eu falo é envolvimento de abortos, de assassinatos, de repente pessoas que tiveram escravos, mutilações, violência, suicídio. Esse sangue, ele fica clamando. O sangue derramado inocentemente, ele fica clamando por justiça. Ok? Então, é justamente por isso que o pecado, e depois eu vou explicar muito a respeito dessa questão da diferença entre pecado e a transgressão da iniquidade, para você ter essa compreensão. O pecado, ele traz morte. Por quê? Porque quando a pessoa ela se envolve com alguma prática que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, quando ela rompe com algum mandamento, quando ela rompe com algum princípio da palavra
palavra de Deus, o que acontece? Isso torna maldição sobre a vida da pessoa. E você vai entender essa questão de Jesus, porque é uma das dúvidas que as pessoas mais têm. Mas Jesus já veio, ele já se fez iniquidade, se fez pecado por mim, já se fez maldição por mim. Por que eu ainda preciso passar por cura e libertação? Eu vou esclarecer para você agora. Isaías 53, 4 a 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de vós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Aqui eu quero fazer um parênteses. Se Jesus morreu por mim e por você, por que nós precisamos de libertação? Então eu vou te responder da seguinte maneira: nós temos que entender que salvação não tem nada a ver com vida abundante. Por exemplo, quando Jesus estava crucificado, ao lado dele tinha 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus, um de cada lado. Um deles escarnecia do Senhor, o outro, naquele momento, também, os 2 ladrões já estavam na cruz condenados à morte. O outro, ele falou não, em outras palavras, ok? Estou parafraseando, né? Ele é santo, ele não merece isso. Nós sim merecemos essa condenação, mas ele não. Ou seja, naquele momento, aquele ladrão da cruz, ele teve uma revelação realmente de que o Senhor Jesus era, o Filho do Deus vivo, era o próprio Deus. E ele falou, não, peraí, esse homem é inocente, eu sou pecador. Ou seja, minutos antes dele morrer, ele reconheceu o senhorio, a soberania de Cristo, se rendeu. O Senhor, como conhece o coração, o que fala para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não foi isso? Ok. Jesus sabia que ele já estava condenado à morte. Jesus falou que estava curando ele, estava libertando ele daquela cruz? Não, ele já estava condenado, mas ele foi salvo, ele morreu e foi salvo, porque o próprio Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ok, essa é uma situação. Agora, vamos imaginar uma pessoa que se converte com 30 anos, ok? Ou seja, na flor da idade, tem uma vida inteira pela frente. Ela está salva, se ela aceita Jesus, se ela começa a frequentar uma igreja, batiza nas águas, louva, adora, ela está salva? Está salva. Só que a obra da cruz não é automática para apagar, não os pecados, a culpa do pecado. Tem uma grande diferença. Os pecados dela foi apagado sim, mas a culpa do pecado não. Então, grava isso. A obra da cruz, ela não é automática, porque se fosse, você pode ter certeza que quem está sentado no banco da igreja, não só aqui de Foz do Iguaçu, mas no mundo inteiro, estava tendo outro tipo de vida. O que nós encontramos, eu falo isso com propriedade, porque eu atendo gente, o dia inteiro gente procurando, chamando, pedindo socorro. As pessoas estão vivendo uma vida miserável dentro da igreja. É muita escassez, é problema de financeiro, é doença, é problema com filho. Eu ouço coisas que eu falo, meu Deus, quando eu acho que eu não
vou escutar uma história mais difícil, mais triste, eu ouço. Então, não bate, a conta não fecha. Então você concorda que se fosse da forma que alguns teólogos dizem, e eu os respeito, não estou fazendo aqui crítica de forma alguma, mas não é, na prática não é dessa forma que acontece. Prova disso são tanto de testemunhos que nós temos, como a Lu falou a respeito do Dinei. E é impressionante quando você começa a entrar nesse lugar que eu estou te explicando e ministrando aqui, a sua vida começa a mudar. E aí sim você começa a viver a vida abundante. Amém? Bom, então, e eu quero te dizer também que tem algo ainda mais sério. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e vem para a igreja, vem ter uma vida junto com Deus, você declara guerra para o inferno. Então é outra situação que as pessoas não conseguem entender. Lá atrás, você fez tudo o que você não podia ter feito. Você praticou todas as práticas de sexo perverso, ilícito, foi para boate, bebeu, se drogou, foi no ocultismo, pagou macumbaria para Satanás, fez tudo que não podia. Aí vem para a igreja, aceita Jesus e, vírgula, não passa por libertação. O que acontece? Satanás está com a fatura na mão. Ele fala: ah, é? Você mudou de lado? Então tá. Aí ele vem para cobrar a fatura. É isso que acontece, que as pessoas não entendem e viram chavão. Fui para a igreja e ficou pior. Entendeu? Então você declarou guerra para o inferno. Por quê? Quem roubava não rouba mais. Ou seja, você mudou de lado. Você agora quer ter uma vida de santidade. E eu não tenho dúvida disso, que as pessoas que vêm para Jesus realmente querem mudança. Só que aí ele começa a cobrar a fatura e ele não tem dó. Na verdade, quem é misericordioso é o Senhor, não se esqueça disso. E aí ele vai fazer de tudo para você não permanecer na presença de Deus. Então, se você não busca o processo de pura libertação, você está correndo um outro risco. Você está correndo o risco de perder a salvação. Por quê? Porque chega uma hora que às vezes as pessoas não suportam a pressão. E aí acontece o que eu falei no começo. Elas se desviam da presença do Senhor. Não porque o Senhor quer, não. O Senhor é maravilhoso, Ele é benigno, Ele é bom. Nós não podemos duvidar disso. Mas Satanás, ele age sempre quando ele tem legalidade. Ok? Então agora eu quero te dizer como que o DNA, voltando nesse assunto, como o DNA ou a genética, ela é contaminada. Em primeiro lugar, ela é contaminada com as iniquidades dos nossos pais e dos nossos antepassados, contaminada com as nossas próprias iniquidades, primeiro. Segundo, o sangue e o DNA é contaminado com sexo ilícito e perverso. Terceiro, o sangue e o DNA é contaminado com todo tipo de dependência química, drogas lícitas e ilícitas, ok? E com alimentação. E eu vou destrinchar cada um desses itens para vocês. Eu vou começar falando da iniquidade. Eu vou também quebrar um paradigma aqui. A maioria das pessoas acham que pecado, transgressão e iniquidade é a mesma coisa, mas não é. E o próprio Senhor, na palavra de Deus, ele faz distinção entre pecado, transgressão e iniquidade. E eu vou te explicar o que é cada um. O pecado, o significado hebraico, significa errar o alvo. É aquela pessoa que até tem a intenção de fazer o que é certo, mas por uma razão ou por outra, ela erra o alvo, ela erra o caminho e ela peca. Ok? Esse é o pecado. Segundo, que é a transgressão. A transgressão já é um pouco mais séria que o pecado, porque é aquela pessoa que
que sabe, ela conhece os princípios, ela conhece a palavra, ok? Mas ela decide não praticar. Então, o significado do transgressor é rebeldia. Então, é aquela pessoa que conhece, mas não pratica. Ele se rebela, ok? E a iniquidade é o terceiro nível de transgressão. É quando a mente da pessoa já está cauterizada, ela já começa a achar tudo normal, começa a falar que Deus perdoou tudo, que está tudo certo, e aí o coração fica perverso, mal. Essa é um dos sinônimos também na palavra de Deus da iniquidade, maldade, perversidade. Só que a iniquidade, ela tem uma característica que os outros dois, pecado e transgressão, não têm. A iniquidade, quando ela não é confessada e quando ela não é arrependida, quando a pessoa que pratica não confessa, não se arrepende, ela é transmitida para as gerações futuras, ok? E é justamente por isso que tem muita gente sofrendo e não sabe por quê. Só que eu quero te dizer que os três têm consequência. O pecado, a transgressão e a iniquidade têm consequência e gera morte, ok? Só que a iniquidade, ela é um pouco mais séria porque ela não se limita somente à pessoa que praticou. Ela vai sendo transmitida de geração em geração. Em Êxodo 25, capítulo 20, versículo 5, diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, confirmando o que eu te falei. Então, na verdade, vai alcançando a terceira, a quarta geração, e nessas gerações, se não tiver que ninguém se arrepende, vai renovando, e chega às vezes algumas situações que tem demônios familiares centenários naquela família, milenares, ok? E onde iniciou a iniquidade? A iniquidade, ela não iniciou no Éden. A iniquidade é mais antiga. A iniquidade, ela iniciou no céu. Se você ler Ezequiel 28, de 15 a 18, que fala da queda de Lúcifer, no versículo 15 diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzia as cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então eu entendo desse texto que nesse versículo 15 que eu li para vocês, vocês podem observar que a palavra iniquidade, ela veio no singular, mas ele continuou pecando. Por quê? Porque o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias de nos arrependermos, e lá no céu não foi diferente. A palavra de Deus está dizendo isso. O penúltimo versículo do que eu li fala no plural: pela multidão das tuas iniquidades. Chegou um ponto que ficou corriqueiro. Aí o Senhor falou: não, já deu. E aí ele foi expulso do céu. E aí depois quando
o Senhor criou todas as coisas, criou o homem. Aí o que aconteceu? Ele falou, bom, ele quis tentar ser uma pedra de tropeço para o homem. Então aí o que ele fez? Ele veio ali, depois da criação do mundo, depois que o Senhor criou o homem, ele veio para enganar Eva. Ele veio travestido de serpente e ele enganou Eva. Ele enganou Eva. Então, o que Eva fez? Ela também influenciou o seu marido Adão a pecar. Olha aí, dá uma força aqui. E aí, então, depois da queda do homem, Adão e Eva, eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. E então, depois que os filhos de Adão e Eva nasceram, Caim assassinou o seu irmão Abel. Ou seja, a iniquidade foi sendo multiplicada na terra. Mas ela iniciou lá no céu. Ok? Então, eu quero te dizer com isso que as pessoas, o ser humano, ele já nasce propenso ao pecado. E como que a iniquidade é transmitida? A iniquidade é transmitida no ato da concepção. Ok? Prova disso, uma criança, um bebê, que não entende nada. Se ele está de repente com alguma coisa que ele gosta, de repente você tira da mão dele, essa criança faz birra, começa a gritar, morde, ou seja, você fala, gente, mas da onde que veio? Tem tudo. Da onde que veio? Não é verdade? Então já existe uma predisposição para o pecado. Então, através de um cordão espiritual, para vocês entenderem essa iniquidade transmitida de geração para geração. E sobre o DNA, para vocês que não têm esse entendimento, o DNA, ele carrega todas as informações do ser humano, personalidade, todos os registros da nossa vida que está presente no DNA. E o DNA, onde que o DNA é encontrado? No sangue. Então, como que é ativado na prática? Como acontece essa ativação da iniquidade? Então eu falei que o bebê ele nasce predisposto ao pecado. Todos nós nascemos predispostos ao pecado. E aí então, quando essa criança começa a ter entendimento e ela começa a pecar, ali os pecados dela ativam a iniquidade. E aí ela começa a incorrer, ela começa a reproduzir os mesmos pecados ou até piores que os seus pais, os seus antepassados praticaram. E é curioso que tem muita gente que não conhece os seus bisavós, os seus antepassados. Tem gente que não conhece nem seus avós, mas vamos pegar uma geração de pouco antes. De repente você olha para uma pessoa, de repente vamos imaginar uma situação de uma pessoa, de um idoso, de um ancião, olha para uma pessoa mais nova e conhece toda a família e fala, meu Deus, você está fazendo as mesmas coisas que o seu bisavô fez, você nem conheceu. Por que isso? Porque está ali, está marcado no sangue, e a Bíblia nos mostra isso. Lá em Gênesis, quando teve fome, ali na terra de Canaã, o que Abraão fez? Ele se colocou para o Egito. E aí, o que ele falou para o faraó? Que a Sara, ela não era esposa dele, ela era irmã, certo? Então tem alguns comentários que falam, mas ela era meia-irmã. Tá, ela era meia-irmã antes de se casar com ele. A partir do momento que ela se casou, ela passou a ser esposa. Então era mentira. E aí o que aconteceu? Nessa época, Isaac nem era nascido. Aí Isaac nasce, o que acontece? Ele fala que Rebeca
era sua irmã. Queridos, isso é real. Isso é real, isso acontece. Então, é algo para vocês começarem a pensar. De hoje para amanhã, né? O Espírito Santo, eu creio que vai trabalhar. E agora eu quero começar falando da iniquidade do orgulho, que é algo muito sério, que eu chamo de iniquidade mãe. Por quê? Porque foi a iniquidade que trouxe a queda de Lúcifer, coração altivo, que ser maior que Deus, e vem se proliferando. Concorda comigo? Muitos grandes líderes às vezes caem por conta do orgulho. Então essa é a iniquidade mãe. Todas as outras iniquidades, elas provêm dessa iniquidade mãe. E agora eu queria que vocês na mídia, por favor, colocassem para mim o texto de Daniel 4, 11 a 16. Eu não ia ler, mas o Senhor falou para eu ler, para vocês entenderem. Do 11 ao 16, ok? A árvore cresceu. Esse texto de Daniel 4 é o sonho que Nabucodonosor teve, ficou muito perturbado e pediu, né, para os magos, feiticeiros, para discernir. Eles não discerniram, aí Daniel foi discernir. Então vamos ler comigo. A árvore cresceu tanto que a sua copa, deixa eu ver se é isso mesmo. A árvore cresceu tanto que, é o sonho dele, a árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu, era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. Então esse foi o sonho dele. E aí então Daniel trouxe a interpretação. Então agora aqui eu vou ler com vocês a partir de Daniel 4, a partir de 29 a 33. 12 meses depois, antes desse texto que eu vou ler, Daniel interpreta e fala: você é esta árvore. Esse sonho está falando a respeito de você. Então grava isso. O Senhor, não só nesse texto, mas em outros textos, nós somos comparados com uma árvore. Então grava isso. Depois a gente vai discernir o código nos próximos dias. Então agora Daniel 4, 29 a 33. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, o que ele fez? Se exaltou. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia e as suas unhas como as garras de uma águia. Ou seja, esse homem, ele era orgulhoso.
ele era altivo. A iniquidade do orgulho contaminou o sangue dele. Não precisa estar escrito dessa forma, mas pela revelação do Espírito Santo, nós sabemos que ele foi contaminado a ponto de ele virar um bicho. Ou seja, um homem, para chegar no estado dele, qual foi a alteração? A genética dele foi alterada. Para vocês verem o tanto que isso é sério. Ele virou um bicho. E durante 7 tempos, ele ficou comendo capim que nem boi. Ele ficou apoiado em 4 pés, como boi, como, enfim, um animal quadrúpede. Entenderam como isso é sério?